Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula falaremos um pouco sobre a antropologia filosófica, que é um ramo da filosofia, mas não está catalogada como uma das grandes áreas do filosofar. Por quê? Porque ela na verdade não é uma área específica, ela está vinculada a todas as outras áreas. Quando a gente fala em antropologia filosófica, a gente está falando de um ramo da filosofia que está ligado tanto à epistemologia, à estética, à ética, à filosofia da linguagem, política, lógica, metafísica. Qual é a definição de antropologia filosófica? Antropologia filosófica é um estudo e compreensão do homem em sua totalidade. Antropo é homem, então estudo do homem. Isto é, como um ser que se expressa em diversas dimensões, nessas dimensões que eu acabei de mencionar. Então, o que a antropologia filosófica vai estudar? Necessariamente o homem. E qual é a principal pergunta que a antropologia filosófica vai fazer? Na verdade, são duas. Em primeiro lugar, o que é o ser humano? Em segundo lugar, o que distingue a nossa espécie das demais espécies do planeta? O que distingue o homem dos animais? Então, na verdade, são essas duas perguntas que vão orientar a pesquisa da antropologia filosófica. E daí que vai vir a diferença entre natureza e cultura. Mas antes da gente adentrar nesse tema, vamos falar um pouquinho sobre um mito que é uma das primeiras abordagens antropológicas que se preocupam em responder essa pergunta sobre o ser humano. É o mito de Prometeu e Epimeteu. O que esse mito vai falar? Vou tentar falar um pouco com minhas palavras. Prometeu e Epimeteu eram titãs, uma raça gigantesca que habitou a Terra bem antes do homem. Ou seja, eram semideuses. Prometeu e Epimeteu eles foram incumbidos de fazer o homem e assegurar-lhe e aos outros animais todas as faculdades necessárias para a preservação. Epimeteu ele se encarregou da obra, e pediu ao irmão dele que deixasse ele distribuir os dons. E Prometeu ficou de examiná-la depois de pronta. Então Epimeteu tratou de atribuir a cada animal dons variados. Coragem, força, rapidez, sagacidade, asas, garras, chifres, etc. Então, por exemplo, se um animal fosse fraco, ele dava asas. Para quê? Para poder voar, fugir dos inimigos. Ao outro, ele dava, por exemplo, garras, ou então chifres, para se defender. A outra, ele dava, por exemplo, pernas ligeiras. Mas quando chegou a vez do homem, que na verdade teria que ser o superior a todos os outros animais, ele percebeu que ele havia gasto todos os recursos com tanta prodigalidade, não restava nada para o ser humano. Então ele ficou perplexo e foi procurar o irmão dele, o Prometeu, para poder tentar resolver o problema. O que Prometeu fez? Com a ajuda de Minerva, ele subiu ao céu e pegou a tocha do carro do sol e trouxe para o homem. Essa tocha ela simboliza, na verdade, todo o conhecimento humano. Que conhecimento era esse? É o conhecimento da técnica, da habilidade. Então, a partir desse conhecimento, o ser humano teria a capacidade de se defender, de modificar a natureza. O fogo lhe forneceu um meio para construir armas, e com essas armas ele acabou subjugando os animais. Criou ferramentas para cultivar a terra e sobreviver, e assim por diante. Então, os animais poderiam caçar, ele teria que ter um instrumento para poder utilizar na caça. Também utilizou para aquecer sua morada, para se tornar relativamente independente em relação ao clima, ou seja, ele não precisava de pelos como os animais. E assim, ele sobreviveria no mundo mesmo sem ter os aparatos biológicos que os animais têm. Zeus, por sua vez, descobriu o que Prometeu havia feito e se irritou, pois com o domínio do fogo os humanos poderiam desafiá-lo, tirando a sua autoridade. Zeus então condenou Prometeu a um terrível castigo. Colocou-o no alto de uma montanha, no Monte Cáucaso, acorrentado, onde uma águia faminta todos os dias se alimentava da sua carne, principalmente do seu fígado, o qual sempre se regenerava e era comido novamente no dia seguinte, isso por toda a eternidade. O que a gente consegue apreender desse mito? Em primeiro lugar, nós não temos os aparatos biológicos dos animais, mas nós temos o quê? A capacidade, a habilidade de nos ajustar ao meio em que a gente vive. O que é essa capacidade? Ela é um resultado do conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente vai acumulando e vai transmitindo. Então o ser humano é essa confluência das suas características biológicas, que é a sua natureza, de sua capacidade de alterar esse estado de natureza, que é o que a gente chama de cultura. Por esse raciocínio, então a gente pode concluir que, diferentemente dos outros animais, os humanos não apenas são seres biológicos produzidos pela natureza, mas também modificam o estado de natureza, condição natural das coisas definida pelos processos da natureza. Significa que os humanos também são seres culturais, exatamente o que a gente vai falar nessa aula. E o que é um estado de natureza? Estado de natureza é exatamente aquele estado no qual a gente possui apenas
as condutas que são inatas, ou seja, aquelas com as quais a gente nasceu. Os seres, eles têm condutas inatas, que são as condutas do estado de natureza, e condutas aprendidas, ou seja, aquelas condutas que estão ligadas à cultura. Por que estão ligadas à cultura? Nós vamos falar aqui um pouquinho agora. Nós aprendemos em biologia que boa parte dos comportamentos dos animais ela está vinculada a reflexos e instintos. Nós temos padrões inatos, aqueles que não são aprendidos, como eu falei. O comportamento de inseto ele é praticamente igual ao de qualquer outro da sua espécie. Por exemplo, a abelha. Ela sempre tem um comportamento muito semelhante em qualquer tipo de espécie de abelha. O mesmo ocorre, por exemplo, com a aranha. Ela sempre vai ter centelhas. Mas algumas espécies de animais apresentam, além desses modelos que a gente considera inatos, reações mais flexíveis, imprevisíveis. Por exemplo, a gente tem o caso dos cães, dos gatos, que a gente chama até de personalidade. Muitas pessoas falam, meu cão ele tem personalidade. Os chimpanzés e gorilas, por exemplo, eles têm alguns atos inteligentes, uma capacidade elementar de raciocínio. Agora, se a gente for comparar com o ser humano, tem uma grande diferença. Porque o comportamento do ser humano ele está mais vinculado também a uma capacidade de estabelecer uma linguagem simbólica. Por exemplo, o chimpanzé mais evoluído ele só possui apenas rudimentos daquilo que a gente pode chamar de linguagem simbólica. E o que é uma linguagem simbólica? Linguagem simbólica é um sistema de símbolos ou signos que a gente estabelece por convenção. O que é convenção? Acordo entre as pessoas. E eles sempre vão representar alguma coisa no mundo. As línguas, por exemplo, os alfabetos, e até mesmo os símbolos que a gente tem hoje em dia, os símbolos, por exemplo, você vai num estabelecimento comercial, se você quer saber o banheiro, você sabe o símbolo que representa o banheiro, você está no trânsito, você verifica as placas. Tudo isso, essa capacidade de linguagem simbólica, ela é restrita ao ser humano. Isso quer dizer que a vida de cada animal é em grande medida semelhante ao padrão básico vivido por sua espécie, mesmo no caso dos chimpanzés. O ser humano, por sua vez, ele tem individualmente e como espécie a capacidade de romper com boa parte de seu passado, questionar o presente e criar uma novidade futura. O ser humano não pode ser comparado aos animais nesse sentido. Porque, apesar dele também apresentar reflexos, instintos vinculados às estruturas biológicas, hereditárias, próprias da sua espécie, mesmo assim, a gente não pode dizer que o ser humano é somente isso. No estado natural, somente isso que a natureza fez dele, como parece ocorrer no reino animal, como até alguns pensadores defendem. A vida de cada indivíduo humano seria um parto constante, um processo permanente de nascimento, de construção de si mesmo. Então, o que determina a diferença entre o ser humano e os animais? O ser humano, como eu já falei inicialmente nesta aula, ele não é só natureza, ele também é cultura. Isso significa que no ser humano ocorre uma síntese, ou seja, uma integração de características hereditárias, adquiridas, inatas e aprendidas, aspectos individuais e sociais, elementos do estado de natureza e de cultura. Essa condição parece fazer dos humanos seres ambíguos, contraditórios, instáveis e dinâmicos, um produto da natureza e da cultura e, ao mesmo tempo, um transformador da natureza e da cultura. Criatura e criador do mundo em que se vive. É um ser capaz de dominar a natureza em muitos aspectos, mesmo fazendo parte dela, como a gente viu no mito de Prometeu. E ele é capaz de acumular um saber imenso, e no entanto permanecer angustiado por dúvidas profundas que o fazem sempre propor a si próprio novas perguntas e novos problemas. Essa é a indagação filosófica. Então a gente vê que existem esses dois elementos. Não é isso, disso a gente não tem dúvida. Mas existe também um problema aí. Quando que a gente pode dizer que a gente passou de um estado de natureza para um estado de cultura? Ou seja, quando a gente pode dizer que o ser humano não está agindo simplesmente de acordo com seu estado de natureza? Qual é o limite? Esse tema despertou e ainda desperta muita discussão. Alguns estudiosos afirmam que não é possível identificar uma fronteira rígida entre natureza e cultura. Agora, para outros, um provável indicador dessa transição teria sido, em termos históricos, a construção das primeiras ferramentas pelos seres humanos. Mas quais são as abordagens mais presentes? Nós temos duas abordagens. Uma delas é a da linguagem e comunicação e a outra é a abordagem do trabalho. De acordo com alguns estudos, o fator determinante da transição natureza e cultura é a linguagem. Trata-se de uma corrente que entende o ser humano fundamentalmente como ser linguístico. Para ilustrar essa concepção, Lévi-Strauss, que é um antropólogo, ele faz um exercício de imaginação.
Suponhamos que num planeta desconhecido encontremos seres vivos que fabricam utensílios. Isso não nos dará certeza de que eles se incluem na ordem humana. Agora, imaginemos esbarrarmos com seres vivos que possuam uma linguagem que, por mais diferente que seja da nossa, possa ser traduzida para a nossa linguagem. Seres, portanto, com os quais poderíamos nos comunicar. Estaríamos, então, na ordem da cultura e não mais da natureza. Então, Lévi-Strauss distanciou definitivamente o ser humano da ordem comum dos animais, animais que somos também e nunca deixaremos de ser, e permitiu a entrada do universo da cultura, através do quê? Da linguagem. Mais importantes da existência humana, pois é ela que permite o intercâmbio das experiências e aquisições culturais. Como eu falei, inclusive o próprio conhecimento só é difundido através da linguagem. É pela linguagem, por exemplo, que pais e mães comunicam com seus filhos e filhas, não apenas suas experiências pessoais, mas algo mais amplo, as experiências acumuladas e compartilhadas pela sociedade. De modo inverso, é também por meio da linguagem que o conhecimento individual pode incorporar-se ao patrimônio social. Agora, a outra vertente é a vertente que define como um fator diferenciador o trabalho. Essa vertente interpretativa foi fundada por Karl Marx. Entende que o trabalho é que possibilita a distinção entre o ser humano e os animais, portanto, entre cultura e natureza. Segundo essa perspectiva, seria a partir do trabalho que se desenvolveriam todas as outras formas de manifestação humana. Ele vai dizer: pode-se considerar a consciência, a religião e tudo o que se quiser como distinção entre os homens e os animais. Porém, esta distinção só começa a efetivar-se quando os homens iniciam a produção de seus meios de vida. De acordo com essa visão, é o modo como os seres humanos constroem sua vida material que dá origem à elaboração da vida espiritual e das relações sociais, formando o conjunto que constitui a cultura. Isso quer dizer também que não podemos falar de cultura no singular, mas sim de culturas, pois elas são múltiplas e variáveis de acordo com a diversidade dos modos de ser e viver das coletividades humanas. E é esse o tema da nossa próxima aula, cultura, especificamente. E nas aulas posteriores nós abordaremos um pouquinho mais sobre a antropologia filosófica, exatamente na sua história. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão podem deixar nos comentários. É um prazer respondê-los.